Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mediunidade Online. E hoje nós estamos no programa Pingos de Reflexão. E vamos conversar sobre um tema que eu acredito que diga respeito a todos nós. Quantas vezes a gente se pergunta qual é o sentido da vida? Se você não se pergunta, tem muita gente que se pergunta. E tem muita gente que, inclusive, acrescenta: a vida não tem sentido, não tem lógica, porque há muita injustiça, há muita desigualdade, há muito sofrimento. E não deveria ser assim. Então, se Deus existe, ele já se afastou daqui há muito tempo, criou e foi embora. Esse é o pensamento de muita gente. E eu estava refletindo a respeito disso após a leitura matinal. E se você observar a vida pelo ângulo biológico, ela parece ter sentido mesmo. Ou seja, quando você compreende a vida como tendo início ou na concepção ou no nascimento. Muitos acreditam que a alma é criada no momento do nascimento e insuflada naquele corpo. Então o corpo é uma coisa e a alma lhe é acoplada. E quando morre, a pessoa morre, o corpo morre e a alma sai. Como se corpo e alma fossem algo distinto um do outro. Então, quando se pensa dessa forma, a vida realmente ela parece sem sentido, né? Porque a gente vê no cotidiano, e não é difícil perceber isso, que os maus muitas vezes conseguem predominar. E eles conseguem chegar até a morte isentos de qualquer pena, de qualquer punição, né? E muitas vezes morrem em suas casas, ao lado das suas famílias, desfrutando de fortunas de celebridade conquistadas de forma ilícita, de forma desonesta. A gente vê muito isso entre os poderosos, mas a gente vê também entre os da classe socialmente menos favorecida. Porque gente desonesta, gente aproveitadora, tem em todos os níveis sociais. Como pessoas honestas, decentes, trabalhadoras, existem em todos os níveis sociais, né? Mas, quando a gente observa de forma bem simplória a vida, acreditando a ser somente fruto de um processo biológico evolutivo, ela realmente não parece ter sentido, pelo menos não para mim, não sei se para você. Ela parece ter sentido. Se você pensa diferente, deixe aí nos comentários, porque o diálogo é importante, né? A gente poder saber o pensamento um do outro é muito importante. Nem eu vou querer que você engula o meu modo de pensar e, obviamente, eu vou refletir sobre o seu modo de pensar. Certamente que se o seu modo de pensar, suas argumentações forem lógicas, né, eu posso até incorporar aquilo que é lógico no edifício, né, filosófico, doutrinário, que eu fui absorvendo e fui desenvolvendo no curso do meu desenvolvimento psicossocial, cultural, né? Então, mas será que a vida é isso somente? Biologia? Será que a vida, ela surgiu do nada, ela surgiu do acaso, né? Uma coisa estranha que ocorreu na natureza e que, através da qual a matéria inorgânica tornou-se orgânica e, por sua vez, esta, né, sem mais nem menos,
por um azar fortuito da própria evolução, adquiriu a capacidade de pensar, de refletir e de sentir? Óbvio que a lógica nos diz que não. Esse corpo, né? Só uma célula, já é algo fabuloso, né? Com as suas mitocôndrias, todas as organelas, né? A membrana que a separa do meio ambiente e ao mesmo tempo possibilita o intercâmbio, as conexões necessárias para a sua sobrevivência, né? São desenvolvimentos altamente perfeitos, inteligentes, que não poderia ser fruto de um acaso. E se a gente pensa a respeito de uma célula, né, que tem mecanismos sutis, autorregulatórios, né, refinados, o que pensar do organismo que nós utilizamos para viver, que é constituído por trilhões de unidades de vida, que são as microscópicas células, que foram ao longo do tempo se agrupando e formando organismos mais complexos, até surgir nos corpos que hoje nós conhecemos e que nos possibilitam a manifestação, né, inteligente neste plano de vida. Então, os mecanismos autorregulatórios aqui são fabulosos, os sensores, né, que possibilitam o equilíbrio, que possibilitam a manutenção da pressão arterial, do metabolismo da glicose, o funcionamento das mitocôndrias, a transformação da glicose em energia, que é o combustível para que a gente se movimente, para que a gente pense, para que a gente viva. Detalhes sutis, milhões e milhões, talvez bilhões de detalhes refinados que foram sendo desenvolvidos na minha percepção, na minha compreensão, por engenheiros biológicos extremamente competentes, até organizar essa estrutura maravilhosa que é o nosso corpo. Aí você vai pensar, são seres de outros planetas? Não estou pensando em seres de outro planeta físicos como nós, que podem até ter colaborado, não digo que não, mas eu estou pensando em seres que passaram pelo processo evolutivo que nós passamos, que já não utilizam corpos físicos, mas vivem nas dimensões espirituais, que são altamente evoluídos e que trabalham em nome de Deus. Trabalham em nome do construtor, do arquiteto do universo, da inteligência suprema, organizando os sistemas solares, os universos, as galáxias, a vida em sua diversidade, que deve existir não somente aqui no planeta Terra, mas em mundos sem fim por aí afora, né? E provavelmente a única forma de apresentação da inteligência, da consciência, não é somente esta, a que nós conhecemos. Deve ter outras formas, deve ter outras substâncias que formam o elemento principal da matéria que possibilita a expressão dessas outras consciências. Como aqui no nosso meio é o carbono, né? Em outras podem ser outras substâncias, né, que formam a base da estruturação dos corpos através dos quais as consciências vêm para este nível evolutivo com o propósito de progredirem, de evoluírem. Então, quando a gente pensa desse jeito, a vida começa a ter um sentido, né?
Ou seja, e aí a gente compreende que nós humanos, aqui no planeta Terra, ainda estamos num desenvolvimento primário da evolução. Porque saímos há pouco tempo da faixa da animalidade pura e nos tornamos humanos ou animais humanizados, né? E estamos transitando para nos tornarmos realmente humanos, né? Com o aperfeiçoamento daquilo que nos caracteriza como ser humano, na sua expressão mais sublime: a bondade, a solidariedade, a compreensão, o amor, a fraternidade, a capacidade de cooperação e parceria uns com os outros. Nós estamos aprendendo isso e estamos transitando do animal humano para o humano humanizado. E aí seremos uma humanidade bem melhor. E nesse sentido, a gente entende que nós, o ser verdadeiro, não é este corpo. Somos nós, espíritos, consciências, almas, né? Seres provindos de dimensões não físicas, no sentido como a gente conhece a matéria, porém dimensões onde a vida se expressa também, e em alguns níveis muito semelhante aqui, ou nós muito semelhante a lá, a essas dimensões que nos são próximas, e que nós precisamos vir para cá, para uma dimensão mais densa, com o propósito de desabrochar potenciais e aplainar arestas. Ou seja, sairmos da faixa do instinto e transitarmos para a faixa realmente do sentimento enobrecido. Porque se já somos capazes de expressar amor, ainda somos capazes de matar o semelhante. Se somos capazes de atos de decência e honestidade, ainda convivemos com conteúdos que nos mobilizam para a fraude, o engano e o assassínio, com o propósito de fazer com que eu prevaleça sobre os demais, dominar os demais, ter em detrimento dos outros. Então ainda convivem esses dois aspectos e nós estamos aprendendo a sair dessa faixa e transitarmos para outra. Como neste mundo está tudo misturado, nas dimensões espirituais, essa mistura, ela não é intensa como é aqui. Certamente que em cada nível dimensional, seres de diferentes características convivem, né? Mas são características que são próximas. Aqueles mais propensos ainda para os instintos estão em dimensões adequadas ao seu funcionamento. Então, a maioria funciona assim. E são áreas onde ainda pauta muito no cotidiano dessas dimensões o sofrimento, né? E se evolui também lá? Sim, se evolui, mas através do embate uns com os outros. Porque a gente aprende também através das contingências da própria vida, seja em que dimensão a gente estiver, né? Então, como lá, aqueles ainda muito propensos ao instinto não se misturam com aqueles que já estão superando, esses aqui estão em outro nível e esses daqui não conseguem nem enxergar esses daqui, embora não estejam muito distantes uns dos outros, eles precisam da convivência uns com os outros para que esses daqui, mais evoluídos, possam auxiliar os menos evoluídos. E, ao mesmo tempo, os menos evoluídos sirvam de teste, de prova,
para que os mais evoluídos percebam se aprenderam mesmo ou não, né? Então, quando um time, por exemplo, de futebol, ele está se preparando para um torneio, ele contrata amistosos, mas os amistosos não são assim, vocês vão fazer de conta que estão jogando, não, vai jogar na vera, né? O outro time vai querer ganhar, e o que contratou o amistoso, porque está em treinamento, ele se esforça ao máximo para dar o melhor de si. Se perder, ele vai aprender com aquele erro, vai corrigir o meio de campo, a defesa, o ataque, etc. Para, no próximo teste, ele se sair melhor, ver se corrigiu de verdade, para poder ir para o torneio principal. Então, a vida aqui, ela funciona dessa forma, como escola, como hospital, como presídio de correção para seres espirituais recalcitrantes no primitivismo, na carga instintual. E, ao mesmo tempo, funcionando como escola, é aqui que nós aprendemos a nos melhorar. Então, por conta disso, a gente percebe tanta desigualdade, né? Uma parcela grande de nós, seres humanos, da própria humanidade, ainda estamos aprendendo a acolher o nosso semelhante desvalido, a cooperar com aquele que sabe menos. E pelo fato da gente ainda estar aprendendo, a gente, enquanto humanidade, na sua maioria, cuida principalmente da própria vida. E o esforço que a gente faz é no sentido de melhorar a nossa vida e da nossa família. O pensamento voltado para a comunidade ainda está sendo exercitado. E pelo fato dele não ser preponderante, convivemos lado a lado com os desvalidos, os abandonados, os miseráveis, pessoas empobrecidas do ponto de vista social, psicológico e muitas vezes moral, né? Como se isso não estivesse acontecendo. Mas uma parcela da humanidade já sente isso e aí já se dedica a auxiliar o semelhante, sem abandonar-se e a própria família. Cuida de si, cuida da família e ao mesmo tempo dedica uma parte do seu tempo a isso daí. Uma parcela muito menor abdica de muita coisa na vida para cuidar desses desvalidos, né? Ou seja, estamos funcionando em diferentes níveis, porque somos, na realidade, seres multidimensionais que convergimos para esta dimensão de vida mais densa, com o propósito de nos aperfeiçoarmos. E aí estamos ajudando uns aos outros. E aí você poderia estar pensando, mas como aquele miserável que rouba, que mata, ele está ajudando? Ele está mostrando para a gente um caminho que não é para ser seguido. Ele está mostrando para a gente atitudes que já não valem mais a pena. Valeu a pena há 10 mil anos atrás, né? Quando a gente estava lutando uns com os outros pela posse do alimento, da carne, do mamute, né? Do território, ou uma tribo se alimentando da outra. Mas hoje a gente já tem informações, né? Como por exemplo aquele grande instrutor maravilhoso, né? Trouxe há 2000 anos atrás, dizendo: amai ao próximo como a si mesmo. Amai ao semelhante tanto quanto eu vos amei. Ou seja, ele disse: olhe, veja bem como eu amei o próximo.
como eu amei a vocês, e faça do mesmo jeito. Certamente podemos trazer esse verbo para o presente, porque ele continua nos amando e continua nos auxiliando. E ele tomou tão a sério o ensinamento dele, né, que a gente poderia resumir da seguinte forma: olha, vocês já evoluíram o suficiente. Não fiquem mais presos ao instinto. Não é por aí. Vocês não precisam lutar pelos territórios, lutar pela posse, lutar pelo ouro, lutar por bens, lutar para se tornarem célebres e reconhecidos por todo mundo. Vocês não precisam disso para se sentirem amados e respeitados ou para se sentirem seguros. O território que vocês precisam compreender, que lhes dará a verdadeira segurança, é o território da consciência, é o território do coração. Então, saiam disso, aprendam comigo, que já transitei por todos esses caminhos e agora eu vivo de outra forma, amando a mim mesmo, amando ao Pai e amando a vocês. E ele levou tão a sério esse ensinamento que ele se permitiu o sacrifício da própria vida para exemplificar que é no mundo espiritual onde está a nossa verdadeira morada, o nosso lar, e para onde nós voltaremos, voltar ao lar, a casa do Pai. Ou seja, ele foi contra a carga instintual, porque sendo tão poderoso como ele era, como ser encarnado, ele poderia certamente ter feito de outra forma, mas não. Ele quis dar o exemplo máximo de que ele não estava prisioneiro da carga instintual, lutando pela sobrevivência, porque ele sabia que continuaria vivo. Tanto continuou que ele demonstrou isso, reaparecendo depois de morto, materializando o seu corpo espiritual e apresentando-se tangível por um tempo até razoavelmente longo, antes dele dissipar aquela materialização e retornar para o mundo ou as dimensões espirituais, embora tenha permanecido um certo tempo ainda próximo daqui, tanto que ele se apresentou a Paulo, se apresentou a outros, né, com o propósito de fazer com que a boa nova, aqueles ensinamentos fossem propagados, fossem disseminados. Mas nós, humanos, ainda estávamos muito presos à carga instintual. E aí convertemos o sacrifício dele numa busca pelo poder, por territórios. E aí transformamos os ensinos de Jesus em organizações que, a partir dali, passaram a lutar entre si pela hegemonia. E pegamos algumas das suas falas, onde ele diz: não vim trazer a paz, mas a espada, e pegamos em espada, dizendo que estávamos lutando pelo Cristo. Mas a luta que ele nos convocou era e continua sendo interior. O campo de batalha é a nossa intimidade, é nosso coração e nossa mente, é no sentido espiritual de fazer com que a parte nossa mais esclarecida, mais desenvolvida, se torne capaz de acolher
o animal que existe dentro de nós, a carga instintual, e dizer: você é muito importante, você está na base da minha intuição, você está na base da minha sensibilidade, você está na base do meu desenvolvimento. Então venha desfrutar de tudo que eu já conquistei. Venha desfrutar daquilo que eu já evoluí e já me transformei. E aí a carga instintual, ela vai se transformando naquilo que deve ser uma conexão intrínseca, natural com Deus, com a vida, com a natureza, com o universo de uma forma geral. Então, se conseguirmos introduzir na nossa mente esses conceitos, essas reflexões, a compreensão da reencarnação, da evolução espiritual, da lei de causa e efeito, que faz com que a gente responda consciencialmente por aquilo que nós estamos fazendo de bom ou de ruim, traduzindo dessa forma muito dicotomizadamente. Nós respondemos e, através das consequências, a gente vai se dando conta qual o caminho que realmente é o mais adequado para a gente se conectar, estabelecer sintonia com os seres que já avançaram, trilhando esse mesmo caminho e estão muito mais adiante de nós, numa conexão bem mais aperfeiçoada, aprimorada com Deus e com tudo aquilo que transcende o comum que nós conhecemos. Então, a vida tem sentido quando a gente consegue percebê-la dessa forma. A vida é lógica, a vida é maravilhosa e a vida é inteligente, é inteligência, porque vida e Deus é uma coisa só. E a vida está estruturada para nos ajudar a aprender nas diferentes matérias que ela oferece. E aí, na medida do nosso processo evolutivo, as desigualdades vão cessando, as injustiças vão cedendo lugar a uma justiça mais equânime, mais misericordiosa e mais justa. Então, gente, um grande abraço a todos. Não esqueça de comentar se você concorda com essa forma de pensar ou não, porque não é obrigado a pensar assim. Você pode ter uma outra forma de ver a vida. Então, deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir também. Gostou ou não gostou? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.